Amém. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tem alguém feliz aí? Antes de mais nada, quero parabenizar a irmã que acabou de fazer essa música. Rapaz, foi um rodízio de línguas, né? Eu falei, o que está acontecendo, gente? Na hora que eu comecei a entender o inglês, mudou para o português. Aí quando eu falei, agora vai. Aí foi para o espanhol, voltou para o inglês e para o espanhol. Até o irmão que estava tocando ali tentou acompanhar, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, rapaz, isso aqui é o Brasil invadindo as nações mesmo. Muito bom, muito bom. Gente, é um prazer estar aqui nessa casa. Quero agradecer o pastor Cacau. O pastor Cacau é engraçado falar, né? E a sua família, a sua equipe por esse tempo de tanto carinho conosco. Mais do que a pregação é a comunhão. Amém? Mais importante que pregação é a comunhão. Então, nesses dias, a comunhão tem sido algo muito importante e está nos edificando bastante. E quero agradecer. Né, que eu já quero pedir perdão por as atrocidades que eu vou falar aqui nessa noite. Que o Senhor nos ajude e que nenhum evangélico se desvie, que nenhum pastor me odeie nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que ontem eu estava me apresentando, eu estava calmo, tranquilo, tinha tradução. Hoje eu já vou me revelar de verdade. E eu quero compartilhar uma palavra que tem a ver com a minha busca nos últimos anos, minha busca pessoal. Na verdade, essa não é uma palavra que eu quero falar para você, essa é uma palavra que eu prego para mim mesmo. E eu sinto que tem algo muito específico para essa cidade e para aquilo que vocês estão desenvolvendo nesses dias. Como eu disse, eu vou falar mais abertamente. Nos últimos 15 anos, nós estamos procurando desenvolver um tipo de serviço à igreja para a capacitação de pessoas, para que essas pessoas façam parte de uma companhia profética que vai preparar o caminho do Senhor. 2 amém. Vocês estão aqui? Vocês falam, gente? Amém. Então vamos. Deixa eu abrir um pouco o meu coração com você. Nós cremos que de fato Jesus está voltando, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas nós sabemos o que precisa acontecer para Jesus voltar. Antes de Jesus se manifestar na sua primeira vinda, Deus levantou um homem. Lucas capítulo 1, Gabriel aparece para Zacarias e ele anuncia o nascimento de João, mais conhecido como João Batista. E ele iria se levantar como um profeta. A Bíblia diz que Gabriel afirma que João seria cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe e ele estaria sob ele o espírito e o poder de Elias. Ou seja, o mesmo espírito profético que estava desde Abel, como já foi citado aqui hoje, sobre todos os profetas, esse espírito ia vir sobre João e ele ia ter uma missão, que era preparar o caminho do Senhor. Ir adiante. Você pode dizer isso? Ir adiante. Então, o que é um preparador de caminho? Pensa no seguinte: os reis, quando eles iam para um lugar, imagina que o rei entrava numa carruagem e ele iria viajar para uma cidade. Então, ele enviava alguém à sua frente como um emissário que preparava o caminho. Sabe o que ele fazia? Ele ia limpando a estrada, limpando o caminho, para que o rei pudesse passar para um caminho aberto. João é chamado de um profeta que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. João se levanta como um profeta, ele começa a pregar em Israel, ele começa a batizar para arrependimento de pecados.
os povos da Judéia começam a ficar muito loucos. Israel começa a ficar agitado, porque havia um profeta. Porque você precisa lembrar que haviam 400 anos de silêncio. 400 anos de Malaquias a Lucas, que não tenha nenhum profeta. Então João se levanta como um profeta. E havia um alvoroço, né? O que está acontecendo? A voz profética foi restaurada. E aí João começa a dizer o seguinte: a pessoa pergunta, João, você é o Messias? Aí ele, não, eu sou só uma voz. Eu batizo com água para arrependimento de pecados. Mas vem alguém aí, que é mais poderoso que eu. E ele vai batizar com o Espírito. Eu sou uma voz profética que chama o povo para o arrependimento. Mas vem alguém aí que é maior do que eu. E eu não sou digno nem de descer para tirar a sandália dos pés dele. Porque importa que eu diminua para que ele cresça. E aí todo mundo começa a falar, o que está acontecendo? O Messias está chegando, o Messias está chegando. E aí Jesus aparece e todo mundo começa a ficar louco. Só que Jesus aparece, João morre, e Jesus fala assim, eu estou indo embora, eu vou para o Pai, vocês vão ficar aí com o Espírito Santo. Aí todo mundo, mas você não é o Messias, você não vai sentar no trono de Davi, você não vai restaurar a terra? E Jesus, eu sou o Messias, eu vou sentar no trono de Davi, eu vou restaurar todas as coisas, mas ainda não. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito. E aí, quando Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, ele se encontra com Elias e Moisés. Os discípulos fazem uma pergunta para ele, mas como é que é isso? Porque os profetas não diziam que Elias tinha que vir primeiro? E aí Jesus diz o seguinte, Elias já veio e mataram ele, João. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus levantou João como uma voz profética para preparar o caminho da primeira vinda de Jesus. Mas Jesus está voltando. E agora, Deus não vai levantar mais uma voz profética. Deus vai levantar um corpo profético. O tempo das celebridades proféticas acabou. O tempo dos superstars do ministério acabou. O tempo de homens que são seguidos e idolatrados pela igreja evangélica precisa acabar. Deus não precisa... Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. A prioridade de Deus para esses dias não é levantar profetas e nem apóstolos. Aqui vocês são um lugar evoluído. Mas lá no Brasil, se tu levantar uma pedra, pula um apóstolo debaixo dela. Todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser vice-querubim, patriarca, sei lá o quê. Todo mundo quer ter um título, todo mundo quer uma posição, todo mundo quer ter uma estrutura para se vangloriar. A prioridade do Senhor nesses dias é levantar uma igreja apostólica e profética. Um corpo coletivo, um corpo espiritual. Um corpo que vai ser batizado no espírito da profecia. E essa companhia profética global vai preparar o caminho do Senhor. Amém? Semana que vem na conferência nós vamos falar assim, muito especificamente sobre isso. Mas hoje eu quero falar algo para essa casa. Eu quero ensinar qual é o fundamento primário de uma voz profética. Deus quer levantar essa casa como uma casa profética. Quem está entendendo? Fábio, então você está dizendo que Deus vai levantar um profeta aqui? Não.
Porque o que define uma casa profética não é se ela tem um profeta. O que define uma casa apostólica não é se o líder dela tem um título de apóstolo. O que define ela se ela é apostólica e profética é se ela é igreja. Porque a igreja, ela precisa ser apostólica e profética. Essa casa precisa ser uma comunidade de testemunhos de Jesus Cristo. Apocalipse 19 vai dizer que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então a pergunta é, então Fábio, você vai ensinar qual é o fundamento do profético? Vou. O pulo do gato. Vou vir de coach aqui hoje. A chave que vai virar. Mentira. Coach deixa eles ensinando performance para empresário. Púlpito não é para coach. Segue. Aí, qual é o fundamento de uma casa profética? O que define se uma pessoa de fato é uma pessoa profética? E eu quero usar algo que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar teologia, que é o princípio da primeira menção. Que é, quando você vai ver que a primeira vez que alguma coisa é mencionada na Bíblia, quer dizer que isso é importante. A primeira pessoa que foi chamada de profeta na Bíblia é Abraão. Isso está em Gênesis 20, no versículo 7. E agora nós vamos fazer um acordo nessa noite. Quem quer fazer um acordo comigo? 3 pessoas, 4. O acordo é o seguinte: você vai ler a sua Bíblia. Quantos vão ler a Bíblia? Então abre a sua Bíblia aí e lê os textos comigo. Segundo acordo, você vai escrever e registrar aquilo que Deus falar contigo aqui nessa noite. Nós precisamos levar a sério aquilo que Deus fala. Amém? E aquilo que queimar no seu coração, aquilo que o Espírito feriu o teu coração, anote, aprenda como líder dessa casa. Olha o tamanho do iPad dele, que ele está anotando ali. É anotação de verdade, né? Que com a idade você vai, né? A idade o iPad vai aumentando de tamanho. Ó, o meu, olha o tamanho do meu. Eu não cheguei lá ainda. Vamos anotar? Quem quer anotar aqui? Amém? Quantos são a Bíblia? Quantos são uma palavra de Deus? Então abre comigo em Gênesis, no capítulo 20, no versículo 7. Fica tranquilo, essa não é uma pregação expositiva que tem 3... Não precisa não, anota, vai lá anotar, fica em paz. Essa não é uma pregação expositiva com 3 passagens, vai ser umas 37, mas vai dar tudo certo. Gênesis 20, versículo 7, diz assim. Qual que é aqui o contexto? Abraão, ele tinha uma mania estranha. Quando ele chegava nos lugares, ele falava que a mulher dele era irmã dele, porque ele tinha medo de morrer. Quando ele chega nesse lugar aqui, o rei de Gerar, ele fala assim, até que essa mulher aí, desse cara aí, até que essa irmã desse cara é bonita, né? E pega a mulher de Abraão e traz para o seu harém. Por quê? Porque Abraão tinha dito o quê? Que ela era o quê? Irmã. E o rei Gerar pega, né, e leva ela para o seu harém. Aí Deus vai falar com o rei de Gerar. Olha o que Deus fofo e maravilhoso. Olha o que ele diz para o rei de Gerar. Esse é o Deus que não nos mostraram na escola dominical, na igreja evangélica. Gênesis 20, versículo 7. Agora, pois, Deus falando com o rei, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta. Essa é a primeira vez que alguém é chamado de profeta na Bíblia. E ele intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás e tudo o que é teu. Caraca. Aleluia, vai dando glória. Amém? Vai dando glória aí. Sabe o que é o melhor disso aqui? É que se eu fosse o rei Gerar, eu falaria assim, peraí Deus, vamos organizar aqui. Ó. Pô, eu nem sabia que essa mulher era casada, nem sabia que... Ele falou que era ela falou para mim que é irmã, me enganaram. Mas Deus não está muito paciente. Deus falou assim, Deus ameaçou um cara de morte, porque ele mexeu com a mulher do amigo dele.
Deus falou assim, ó, tá vendo Abraão? Ele é profeta. Ele é meu amigo. Se você tocar na mulher dele, eu te mato. Eles vão matar só tu não. Eu vou matar tu e tudo que é teu eu vou destruir. Aí o rei, e vai lá e ainda pede para ele interceder ao seu favor, para não desgraçar a sua vida. Aleluia. A hipergraça não ensina isso aí não. Esse Deus aí o pessoal não conhece não. Olha o nível de aliança e comprometimento que Deus tinha com Abraão. Porque ele era um profeta. Então eu quero ensinar uma coisa para vocês nessa noite. Qual é a maior característica de Abraão? Vamos aqui, escola dominical. Quem já fez escola dominical aqui? Na nossa cabeça, quando fala de Abraão, o que vem assim na memória? Pai da fé, sim ou não? Pai da fé, patriarca. Mas qual que é a maior característica de Abraão na Bíblia? Não. Exatamente. Abre aí em Isaías 41, versículo 8. Agora Deus vai dar testemunho de Abraão de novo. Gente, Abraão, Deus gostava de Abraão, gente. Quem guardou isso aqui? Que Deus ameaçou matar um cara e toda a sua casa, porque ele mexeu com a mulher do seu amigo. Não mexe com a mulher do meu amigo. Isaías 41, versículo 8, diz assim: mas tu, Israel, Deus está falando de novo. Servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu qual é o fundamento de uma pessoa profética? A amizade com Deus. Agora deixa eu desmistificar aqui, destruindo fortalezas pentecostais carismáticas da loucura. O que define uma pessoa, se ela é profética ou não, não é se ela chega aqui e fala o CPF de todo mundo. Não é se ela vem aqui e fica rodando e dando cambalhota e falando coisa estranha. Não é se alguém vem aqui e fica apontando o erro de todo mundo, porque isso é feitiçaria. Eu sou de uma época que quando falavam que havia um profeta no culto, metade da igreja faltava. Quem é dessa época aqui? Sim ou não? Tem três irmãos ali atrás. Por quê? Porque na cabeça das pessoas vai vir um profeta, o que ele vai fazer? Ele vai apontar o erro de todo mundo. Mas isso não é serviço profético. Isso é feitiçaria. São pessoas que condenam, humilham. Paulo diz que o ministério profético edifica, consola, traz esperança, encoraja para a mudança. E outra, Jesus diz em Mateus 24 que nos últimos dias, haverão muitos falsos profetas que enganarão a muitos com sinais e maravilhas. Jesus disse que haverão falsos profetas que enganarão a muitos com sinais e... Então, o fato de vir alguém aqui no culto e orar e cair todo mundo no chão, o fato de alguém orar e levantar alguém de cadeira de roda, não significa nada. Porque os falsos profetas vão enganar as nações com sinais e maravilhas. Você lembra de Moisés? Quando Moisés chega no Egito e faz o sinal, o que acontece com o faraó? Moisés fez um sinal, foi isso? O que o faraó faz? Quem lembra? Ele chama os magos do Egito e eles fazem o quê? Os mesmos sinais de Moisés. O mesmo sinal. Qual a diferença do sinal de Moisés para o sinal dos magos do Egito? Mas qual que é a diferença? Nenhuma. A diferença é que o que está por trás do sinal de Moisés é Deus.
E o que está por trás dos sinais dos magos do Egito é o diabo. O problema é que tem um monte de falso líder que está nos cultos de domingo fazendo sinais, e o que está por trás é Satanás. E os evangélicos estão aplaudindo. Ai, com certeza ele é um homem de Deus. Olha como ele fala bonito. Olha como ele é eloquente. Olha como ele fala e todo mundo treme e cai no chão. Gente, o que define uma pessoa profética não é só performance. É o seu coração. Abraão é chamado de profeta na Bíblia. Vem comigo, Igreja do Avivamento. Quantos sinais Abraão fez? Quantos milagres Abraão fez? Hã? Quantas performances pirotécnicas ele fez? Hã? Nenhuma. Mas ele é profeta. Por que ele é profeta? Porque ele é amigo de Deus. A característica de uma casa profética não é se a gente toca música alta, tem chofada, cambalhota no chão, todo mundo treme e roda. O que define uma casa profética é ser uma comunidade de amigos e amigas de Jesus. Quantos querem ser amigos de Jesus? Amém? Tem uma música de um amigo meu, chamada Ademar de Campos, que diz o seguinte: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Aleluia. Quem está aí? Tem alguém aí? Tem um outro cara na Bíblia que também é chamado de amigo de Deus. O nome dele é Moisés. Vamos abrir em Êxodo 33, 9? Desiste não, abre a Bíblia aí. Se você tiver uma caneta e não tiver problema com isso, você pode rabiscar a Bíblia também. Se você tiver um digital, também você pode marcar. Êxodo 33, versículo 9. Oh, Jesus. Levanta na América, Senhor, uma companhia de amigos e amigas de Jesus. Libera do espírito da profecia sobre a Flórida nesses dias. Libera do espírito da profecia sobre a Flórida nesses dias, Senhor. Levanta uma companhia profética de amigos e amigas de Jesus. Êxodo 33, versículo 9. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, ou seja, de um lugar de encontro, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Preste atenção. O povo via o poder de Deus em ação, sim ou não? Sim. Sim. As multidões presenciaram o poder de Deus. Mas dentro da multidão, dentro do povo, havia um homem que não apenas conheceu o poder de Deus, mas a Bíblia diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Existe na Bíblia, o tempo todo, quando Deus se revela na história, você vai ver o tempo todo multidão e amigos. Multidão e amigos. No deserto havia uma multidão. E a multidão viu o poder de Deus em ação, sim ou não? Mas viu com força. Eles viram Deus julgando os deuses do Egito. Ele viu Deus matando os primogênitos do Egito. Ele viu Deus transferindo as riquezas do Egito para eles. Libertou, abriu o mar,
fez cair pão do céu, fez a água brotar da pedra. Aleluia. Eles viam a coluna de nuvem, eles viram a tempestade de Deus que desceu no Sinai. As multidões, elas conheciam o poder de Deus, elas conheciam o que Deus podia fazer, mas na multidão havia um amigo que conhecia o coração de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você quer? Você quer o que Deus pode fazer? Você quer conhecer o poder de Deus? Ou você quer conhecer o coração de Deus? Quem são as testemunhas de Jesus? São aqueles que conhecem os pensamentos do Senhor e os desígnios do seu coração. Isaías diz que os pensamentos do Senhor são mais altos. E os caminhos do Senhor são superiores aos nossos. Tem uma música que diz, né? Seus pensamentos me definem. A pergunta é, você pode ter 20 anos de crente e nunca ter conhecido Jesus. Apenas o seu poder. Tá tudo bem aí? Aleluia. Abre Salmo 103:7 aí. Cento e três, 7. Teus pensamentos me definem, tudo para mim, és a minha realidade. Eu tô em casa mesmo, porque eu cantei. Salmo 103:7, presta atenção nisso. Essa é a hora de rabiscar a Bíblia, atenção. Diz assim, que o Senhor manifestou os seus caminhos a quem? Moisés. E os seus feitos poderosos aos filhos de Israel. Quem está entendendo a diferença? O povo conheceu os feitos do Senhor. O povo conhecia aquilo que ele podia fazer, mas Moisés não. Mas Moisés conhecia os caminhos do coração de Deus. E eu vim aqui para te libertar da idolatria evangélica nessa noite. E a idolatria, a base da idolatria é o benefício próprio. Idolatria não é necessariamente adorar uma imagem. Idolatria é colocar alguma coisa acima de Deus. Às vezes a gente fica falando mal dos católicos, mas tem um monte de mãe idólatra que coloca o filho acima de Deus. Tem um monte de pai, de homem idólatra que coloca o dinheiro e o trabalho acima de Deus. Tem um monte de jovem idólatra que coloca a pornografia, a imoralidade e o sexo acima de Deus. Deixa eu te ensinar como é que funciona a idolatria. No mundo pagão, era assim. Se alguém tinha uma lavoura e queria ter uma boa colheita, o que os pagãos faziam? Sacrificavam para o Deus da colheita. Mas o que motivava o pagão a sacrificar para o Deus da colheita? Era o amor ao Deus da colheita? Sim ou não? Não. Era o quê? É aquilo que eles queriam receber em troca. Quem está comigo? Então, por exemplo, quando os pagãos queriam ter um filho, o que ele fazia? Sacrificava para o Deus da fertilidade. Por quê?
O que movia ele ao Deus da fertilidade não era o amor, a devoção ao Deus da fertilidade, mas é aquilo que ele queria receber. A maioria dos evangélicos vão no culto de domingo para receber uma bênção, e não para adorar o Deus criador de todas as coisas. Por isso, que é um monte de crente evangélico idólatra que chega aqui todo ferrado na vida, e aí você cuida dele, ajuda ele, discipula ele, ministra, levanta uma oferta, ajuda ele a arrumar um emprego, ajuda ele a casar. E aí quando ele fica bem, o que acontece? O que acontece? Ele some. Aí ele fica 5 anos sumido. Aí um dia ele aparece de novo. Por quê? Porque Deus ferrou com a vida dele de novo. E fica nesse vai e vem, vai e vem. As pessoas vêm porque elas querem aquilo que Deus pode dar, e não, eles estão aqui para adorar o Deus Criador. Para que você veio aqui hoje? Você veio aqui porque você ama a Deus, ou você veio aqui porque esse lugar é terapêutico que te faz bem? Aí chega o cara aqui e fala, eu não quero mais ficar aqui não. Por quê? Porque não canta a música que eu gosto de ouvir. Então vaza, maluco. Vai embora. É legal que eu mando embora o cara da igreja dos outros. Tipo assim, nem a igreja, nem eu sou nem o líder, mas tô mandando embora já. Porque se você vier aqui para ouvir uma musiquinha para te agradar, você não entendeu nada. Isso aqui é culto, é serviço. Quem está entendendo? Isso é idolatria, gente. Aí vem aqui, aí o pastor, não é o teu caso, é lá no Brasil. Aí o pastor faz um monte de luz, faz a fumaça, aí faz um telão, levante os visitantes agora. Aí todo mundo, aí o pastor, você é visitante, você é a pessoa mais importante dessa reunião. Cala a boca! Queima. Não, o visitante não é a pessoa mais importante desse lugar. Deus é a pessoa mais importante aqui. Quem está entendendo? Eu estou possuído. Acho que nem vai. Gente, se a gente não se vê semana que vem, foi um prazer. E aí, a pessoa vem para a reunião porque ela trabalha muito a semana. E ela quer ouvir uma palavra motivacional para ela ter mais uma semana. Gente, me ajuda a melhorar, me dá poder de filho. O evangelho não é para te motivar, o evangelho é para te confrontar. A mensagem, a pregação que não ofende a mente do idólatra, ela não é evangelho. Não é pregação do evangelho. Vamos voltar para o texto antes que alguém tire o microfone da minha mão. Então, Moisés conhecia os caminhos do Senhor, mas a multidão conhecia o seu poder. Mas Moisés era amigo de Deus. E ele era uma testemunha de Deus. Sabe por quê? Porque só pode ser testemunha quem teve uma experiência profunda com Deus. Ninguém pode falar em nome de Deus se não teve um profundo encontro na sua presença, uma profunda relação de intimidade e amizade com Deus. É a mesma coisa que tu chegar num tribunal, imagina, tem um tribunal, tem um juiz e tem alguém acusando alguém de um crime. Tem alguma testemunha? Aqui, senhor, seu juiz, eu. Aí vem, qual que é o teu... O fulano é culpado? Culpado. Mas por que você acha que é culpado? Você viu ele cometendo crime? Não. Mas eu fui numa igreja e o pastor pregou que leu num livro. E no livro, o escritor do livro contava uma experiência que ouviu de outra pessoa, dizendo que ele acha que o cara é culpado. Tu acha que o juiz vai falar o que para essa pessoa? Vaza, some, prende ele, sei lá. Você sabe que é isso que a gente tenta fazer, pregando o evangelho? A gente tenta falar de uma pessoa que a gente nunca conheceu de fato.
E a gente fica cantando que quero conhecer Jesus, mas na verdade a gente nunca se propôs a ter um profundo relacionamento de devoção e amizade com Ele. E a gente fica, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, Yeshu, o A. Terminei a introdução, vamos para a palavra. Abre comigo em João 6. A pessoa já tem, nem quer mais abrir mais. Abre aí, gente, João 6, que é a famosa passagem que Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão de 5.000 homens. Se tinha 5.000 homens aqui naquela época, gente, tinha mais de 30.000 pessoas aqui nessa brincadeira. João 6,2 diz assim: seguia Jesus uma numerosa multidão. Por quê? Porque o quê, gente? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então por que as multidões seguiam Jesus? Porque amavam Jesus? Não, porque queriam o quê? Milagre, poder, sinal. E aí Jesus tem compaixão da multidão. E multiplica pães e peixes, faz aquele, avivamento da comida. Glória a Deus. Quando acabar aqui, a gente vai ter um avivamento da comida em algum lugar. Fala amém, gente. Ô, Jesus. Recebe, pô. Então, você que tem um cartão Black, já chama o irmão, paga dele, leva ele para jantar, vamos ter comunhão, gente. E aí, Jesus multiplica os pães e o peixe. Agora o versículo 14, que é o mais pesado aqui. Acaba tudo. João 6,14 diz o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, eles já estavam seguindo ele por causa dos milagres. Agora ele viu, além de milagre, ele ainda multiplica comida. Agora, é tudo o que queremos. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Ou seja, aquele que vai dar tudo aquilo que a gente precisa. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Não parece um pouco diferente hoje dos líderes religiosos? Quando as multidões se mobilizaram para dar um título para Jesus, o Cacauí, Jesus fugiu. Mas parece que é o contrário, As pessoas estão manipulando as multidões para conseguir títulos. Aleluia. Tá. Temos o cara que deu glória a Deus para isso, Tá bom. Em todo o tempo louve, Tá bom. Tá. Glória a Deus, vamos seguir. Agora pensa, as multidões queriam coroar Jesus rei à força. Agora, por que você acha que eles queriam coroar Jesus rei? Vamos fazer um cálculo. Jesus cura os enfermos. Multiplica a comida. E ainda tira dinheiro da boca do peixe? É tudo o que precisamos. Vamos garantir esse cara aqui, porque já... não vai faltar nada. E outra, vamos botar ele rei, que vai que ele é o profeta que vai matar os romanos. Vai destruir tudo. Pacote completo. Sabe o que Jesus fez? Fugiu das multidões. Ele se esconde das multidões. Escute o que eu vou falar agora com muita atenção. O fato de ter uma multidão citando o nome de Jesus não significa que ele está no meio. Vou repetir. O fato de ter uma multidão falando sobre Jesus não quer dizer que ele está presente, que a sua presença está. Talvez você pode olhar para essa igreja aqui e falar assim: isso aqui é muito fraco. A gente não consegue nem encher esses bancos aqui. Vou para outra igreja. Pouca quantidade, pouca gente, isso aqui é fraco. Eu quero ir num lugar que tem 2.000 crentes gritando Jesus. Tem fumaça, tem fogo, tem pirotecnia. Tem cara cantando aqui, dando cambalhota, com calça apertada, aquelas calças, sabe?
melhor parar. É melhor. E a gente quer a multidão. Gente, o fato de ter uma multidão não quer dizer que Jesus está. E o fato de ter um pequeno grupo não quer dizer que Jesus não está sorrindo para vocês. Havia uma multidão seguindo Jesus por aquilo que ele podia fazer. Mas Jesus escolheu ter 12 amigos. Jesus escolheu ter comunhão com 12 amigos. Porque Jesus não era otário. Jesus sabia que a multidão estava seguindo ele, não por amor e devoção, mas por aquilo que eles queriam em troca, idolatria. Gente, preste atenção no que eu vou falar. Você pode fazer de Jesus um ídolo e você vai para o inferno por causa disso. Porque a mesma multidão que estava aqui querendo coroar Jesus, a mesma multidão que comeu o pão e o peixe, a mesma multidão que viu os sinais e foi curado, foi a mesma multidão que quando o Império Romano perguntou, e aí? Vai soltar quem? Quem que vai crucificar? Jesus ou Barrabás? O que a multidão escolheu? Crucifica quem? Jesus. Por quê? Porque Jesus não quis dar o que a multidão queria. Será que a gente está disposto a perder membros de igreja? Porque a gente não está disposto a dar o que eles querem. Não, a gente tem que fazer a música que bomba. Não, a gente tem que fazer a música que Deus quer ouvir. Não, a gente tem que ter um tipo de culto que é inclusivo. Tu sabe onde vai dar, né? Culto inclusivo, né? Quem já entendeu? Não, a gente tem que fazer um tipo de culto que Deus quer receber. Hoje foi falado aqui hoje. Caim e Abel ofereceram uma oferta. E Deus escolheu aceitar a oferta de Abel. Por quê? Porque Deus não aceita o que você quer dar. Deus aceita o que Ele quer receber. Ah, mas eu quero dar isso. Não, mas você não tem que dar o que você quer dar. Porque a Bíblia diz, louve ao Senhor com danças. Ah, mas eu não quero dançar. O problema é teu, Deus quer. Dança. Eu não sei dançar. Dança sem saber. Não tem a ver com a tua habilidade, tem a ver com o que Ele quer receber. Louve ao Senhor com grito, júbilo. Com força, com instrumento. Eu não gosto de música alta, mas não tem a ver com o que você gosta, tem a ver com aquilo que Deus gosta. Deus gosta de música. Diante do trono tem música sem parar. Ele gosta mais de música que eu. E tem hora que eu canso, mas Deus não cansa. Então nós vamos fazer barulho com música. Ah, mas eu não gosto, é muito barulhento. Tu tá ligado que diante do trono tem uma tempestade, tem trovão, tem relâmpago, tem um monte de coisa? Tu tem noção? E aí você não quer, eu não gosto. Cala a boca, não tem a ver com aquilo que você quer. Não tem a ver com o seu bem-estar, tem a ver com edificarmos um ambiente para que Deus se sinta confortável. Poxa, falei cala a boca 4 vezes já. É melhor parar. E ainda tinha outra parada sobre a multidão. Não sei se tu tá ligado, mas me enganaram na escola dominical, na igreja metodista. Quando eu era pequeno, na revistinha, sabe, da escola dominical, a tia falava assim, vamos agora falar sobre as parábolas de Jesus. Aí a tia sentava com as crianças e falava, sabe por que Jesus falava em parábolas? Jesus contava historinhas para que as pessoas pudessem entender melhor. No caso, não. Sabe por quê? Porque Jesus contava as parábolas para multidões e ninguém entendia nada do que ele falava. Aí um dia os discípulos começaram a ficar chateados com essa parada. Pô, Jesus está falando enigma, ninguém está entendendo nada. Aí um dia os discípulos chegaram para Jesus, aqui, vamos fazer uma reunião aqui de ministério aqui, Vamos fazer aqui uma pauta ministerial. Jesus, por que tu fala em parábola? Ninguém está entendendo nada. Olha o que Jesus responde. Abre aí na tua Bíblia aí. Lucas 8:10. Abriu aí? Lucas 8:10. Quem achou, diga chu. Eu estou na terra do Judson, pô.
Quem achou, diga. Isso é maravilhoso, né? Quem achou, diga, come on, come on. Oh, Jesus, come on. Não, essa parte você corta, tá, querida? Essa parte, você edita essa parte, tira da filmagem, tá? Vai que ele fica sabendo que eu fiz isso. Deixa eu te explicar uma coisa aqui para vocês. Sabe que uma das maiores evidências para mim que Fort Myers é um lugar onde Deus está edificando um povo apostólico e profético? Porque Deus trouxe um apóstolo e um profeta do Brasil, que foi um dos caras mais importantes do movimento apostólico e profético do Brasil, que é o Thomas Pedler e o Judson, e trouxe para morar aqui. 2 homens escondidos, onde aqui a igreja de Fort Myers nem sabe quem eles são. Eles estão aqui, semeando nessa terra. Aí depois a gente volta para o místico, vamos voltar para a Bíblia. Então perguntaram, para que você fala em parábola, Jesus? Lucas 8:10. Respondeu-lhe Jesus, a vós outros, a vocês, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, as multidões, fala-se por parábolas para que vendo, não vejam, e ouvindo. Agora vem comigo aqui, o Jesus que ninguém nos ensinou na escola dominical. Vai dando glória. Por que Jesus falava em parábola para as multidões? Para que eles não? Sabe por quê? Porque Jesus não está interessado em revelar o seu coração para alguém que só quer aquilo que ele pode dar. Jesus está revelado em revelar o seu coração para os seus amigos. Quantos querem ser amigos de Jesus? Quantos querem pagar o preço da amizade? Quem tem um amigo íntimo aqui? Levanta a mão. Você conta teus segredos mais íntimos para qualquer pessoa? Sim ou não? Para qualquer um na igreja? Lógico que não. Para quem você conta tuas dificuldades, teus medos, os teus temores? Para quem? Para um amigo de confiança. Best friend. Porque Jesus não é diferente. Jesus está procurando amigos de confiança. Para confiar os segredos do seu coração. Para confiar os seus pensamentos mais profundos. Para confiar o peso do seu coração. Sabe o que é isso? É alguém capaz de carregar o peso do coração de Deus na terra. É alguém que vai amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Você sabe qual é uma das evidências que a igreja não aprendeu a amizade com Jesus? A quantidade de pastor que está divorciando hoje. A quantidade de gente que está abrindo mão do casamento. Esquece que tem um versículo na Bíblia que diz que Deus odeia o divórcio. E a galera está divorciando. Gente, mas eu estou com problema no casamento. Seja bem-vindo, querido. Mas eu casei, estou tendo um problema. Querido, o primeiro ano do casamento é a grande tribulação. Tu tem quanto tempo de casamento? Aí, a cara dele. Está até pálido. A menina, tadinha da menina, olha para ele, aí ele canta, é tão bonitinho, vai morar junto. Eu não sabia que ele era assim. Sabia que ele era lentinho assim, não. Amém, mas você é bonito, você é legal, você canta bem, você tem um talento. Mas eu estou há 10 anos, então crise. Gente, casamento é igual a treta. 2 pessoas morando junto. Aliança, nós temos 20 anos de casado, a gente cansou de brigar, já brigamos por tudo. Aí a gente inventa um negócio novo para brigar. Aí eu falei para você, sério que a gente vai brigar por causa disso? Porque as outras brigas a gente já zerou. É tipo o jogo, que zera, sabe qual é? Tu chega no final da fase e começa de novo. Quantos anos de casamento você tem? 40. Aí, Senhor Jesus. Deus abençoe. Essa mulher é uma anja, gente. Essa mulher tem um galardão grande.
E a gente acha que o pastor não briga, não. O pastor briga, o pastor grita, joga copo no chão. Eu não, ele, que é pastor. E briga e fica com raiva. E grita, e os vizinhos lá de casa devem ficar... Um dia tem a música tocando. Do Alessandro Vilas Boas. Aí outro dia, eles veem o Alessandro Vilas Boas entrando na minha casa. Eu falei, essa casa é crente mesmo. Aí no outro dia tá a gente gritando, igual os dois malucos lá. Gritando com os filhos, Daniel, Débora! Uma confusão. Gente, família é aliança. Quem quer pagar o preço da aliança? Amém? Quem quer odiar aquilo que Deus odeia? Quem quer amar aquilo que Deus ama? Tem um outro cara na Bíblia que é chamado de amigo de Deus também. O nome dele é Lázaro. Quando você lembra, né, que quando Lázaro morre, Jesus fala assim: "Irmão, Lázaro dormiu. Vamos lá acordar o nosso amigo." Como eu falei isso ontem, né? Jesus, ele não... Em Jerusalém, ele curava, pregava, fazia milagres, chutava a mesa. Mas aí reparou que ele não dormia em Jerusalém? Quando ele queria descansar, quando ele queria repousar, ele procurava a casa de um amigo. E Lázaro era amigo de Jesus. Na verdade, Jesus tinha 3 amigos bem estranhos, 3 irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria, uma família bem doidinha. Sabe o que é o mais legal dessa história? É que Jesus tinha tesoureiro, tinha dinheiro, o ministério tinha grana, tinha finanças, tinha sponsors. Não, falei bonito, né? Falei certo? Falei, né? Falei mais ou menos, né? Tinha sponsor. A mulher pagava as contas, bancava. E tá em Jerusalém, vai aqui que vai para Betânia, gente. Aluga aí 12 quartos aí, vamos dormir por aqui mesmo. Mas Jesus, não, vamos dormir. Vamos atravessar tudo para ir para Betânia. Por que ele ia para Betânia descansar? Sabe por quê? Porque quando ele estava no trampo do ministério, ele estava ali no meio das multidões. Mas quando ele queria repousar, ele procurava a casa de um amigo. E o mais legal é que Lázaro não era apóstolo, ele não era profeta, ele não tinha nenhum cargo ministerial, ele não tinha nenhum título. Qual que era a função de Lázaro na equipe apostólica de Jesus? Nenhuma. Mas quem era Lázaro? Lázaro era só amigo de Jesus. E aí quando Jesus queria descansar, ele ia para a casa do seu amigo. A pergunta é: será que essa casa está sendo edificada para ser um lugar confortável para as pessoas? Ou esse lugar aqui chamado comunidade profética e apostólica? Como é que é em inglês mesmo aqui? Brazilian Fellowship Church. E fellowship, qual que é a tradução melhor de fellowship? Amizade. Amizade. Uma igreja que tem comunhão e amizade. Por causa de Jesus. Será que essa casa tem a função de se tornar mais confortável para você? Não. Essa casa tem uma missão, que é se tornar um lugar confortável para Jesus repousar a sua presença. Um profeta amigo meu, inglês, ele nunca mais esquecia. Mais de 10 anos atrás, ele falou assim para mim: Fábio, nunca lute para atrair pessoas. Sempre lute para atrair a presença. Porque quando a presença chegar, as pessoas vão vir correndo. Jesus é a pessoa mais importante dessa reunião. Nós estamos aqui não com base na expectativa daquilo que Ele pode fazer. Nós estamos aqui porque nós amamos a Ele.
Nós queremos honrar a sua presença. Nós queremos crescer no conhecimento de Jesus. Nós não viemos aqui para sentir nada. Eu não quero sentir um calafrio. Eu não quero sentir. Eu quero conhecer. Eu quero experimentar. E outra, eu não quero entender. Não tem que entender. Você não tem que entender o amor de Deus, porque ninguém vai entender o amor de Deus. Você tem que experimentar o amor de Deus. E eu quero ler a última passagem, e como você já sabe, quando alguém vai ler a última passagem, isso não significa nada. João 15, versículo 14. Abre aí, por favor. O irmão do teclado agora pode vir, se vira para... Eu gosto assim, de pregar um negócio e deixar os músicos aterrorizados. Por que eu vou cantar agora? O irmão do teclado pode vir. O irmão que vai preparar a música pode ficar aterrorizado para saber o que vai cantar. E João 15,14 diz o seguinte: vocês são meus amigos se... Repita comigo, se... Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Então, não existe separação do Salvador e do Senhor. Tem uma teologia, que eu não vou citar o nome de quem é, que está gravando, que diz que é possível você receber o Salvador sem receber o Senhor. Isso é loucura. É possível alguém ser crente em Jesus e ser salvo sem se submeter ao senhorio de Jesus, que te leva a uma santificação diária. Isso é loucura. Isso é falsa graça, falso evangelho. Você quer ser amigo de Jesus? Faz aquilo que Ele manda. Ah, mas eu não quero, o problema é teu. Faz sem querer, querido. Aleluia. Tem alguém aí? A Bíblia diz, corrige o teu filho. Ah, mas eu não corrijo meu filho. Ah, é o meu filho. Faz. Eu não consigo. Se vira. Você não faz porque você acha legal. Você faz por quê? Ele manda. Corrige o seu filho. Porque senão o diabo vai pegar ele na faculdade. E a culpa não vai ser da escola da criança, não. Porque não é a escola da criança que cria filho, não. Quem discipula filho é você, pai e mãe. É família. É paternidade. Você é meu amigo se faz o que eu mando. Seja generoso. Ame o próximo. Cuide daqueles que têm necessidade. Se envolva com a missão de Deus. Pregue o evangelho. Cuide de pessoas. Ore por pessoas. Seja intencional em desenvolver comunhão. Amém? Quem tá aqui comigo? Faça o que Ele manda. Ah, mas hoje eu não consigo congregar. Cala a boca. A Bíblia diz o quê? Não deixe de congregar. E tem um monte de gente desigrejada que quer congregar no YouTube. Para de me irritar. Imagina se tu está me irritando, imagina Deus. Se eu fico irritado e quero te dar uma surra, imagina Jesus. Mas eu só quero. Outro dia eu conto o dia que eu dei uma surra no irmão. Ele batia na mãe. Mas isso é só... É figurado, gente. É figurado. Esquece. Isso é só figuração. Isso aí não aconteceu de verdade, não. Se vocês são meus amigos, vocês fazem o que eu mando. Aí ele continua. Porque eu já não chamo mais vocês de servos. Ele está falando isso para as multidões? Ele está falando isso para quem? Para os discípulos. Eu já não chamo você de servo, porque eu não preciso de um servo. Eu não preciso de você para nada. Eu falei isso ontem. Deus não precisa de você para nada. Jesus não precisa de você para nada. Jesus vai restaurar a terra, com você ou sem você. Você não é importante para nada. Mas o Senhor escolheu, pela sua graça, inserir eu e você na missão dele. Mesmo que ele não precise. Não tem a ver com o que ele precisa, tem a ver com o que ele quer. Nos incluir porque ele nos ama. Eu não chamo vocês de servos. Porque o servo
não sabe o que o seu Senhor faz. O servo não conhece o seu Senhor. O servo não conhece o coração do seu Senhor. O servo não conhece os pensamentos do seu Senhor. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor quer se revelar para nós. Quantos querem obedecer a Jesus? Então eu quero dar uma instrução prática. Você precisa, pelo menos 30 minutos por dia, separar algum tempo na sua vida maluca. Porque você tem uma vida maluca. Eu tenho uma vida maluca. Todo mundo aqui tem uma vida maluca. A demanda da vida quer nos consumir todos os dias. Tem alguém aí? Amém? Quantos trabalham aqui? Quantos trabalham muito? Lógico que todo mundo aqui trabalha muito, porque ninguém sai do Brasil, querido, para morar nos Estados Unidos e não trabalha muito. E aí você tem 5 problemas para resolver. Aleluia? Aí você resolve 5 problemas. Quando você vira para cá, apareceu mais 10 aqui. Ó. Aleluia, vai dando glória. Agora tu imagina o irmão, olha os cabelos brancos dele. Porque o cara tem um trabalho dele, ainda tem que pastorear a igreja. A quantidade de problema, é muito problema. Por isso que os cabelos brancos dele só crescem. Por isso que o iPad só vai crescendo de tamanho. E as demandas, elas querem nos consumir. E às vezes eu vejo as pessoas assim, você tem uma vida de oração e leitura bíblica? Não, eu tenho, eu sempre estou orando. Sabe quando alguém fala que sempre está orando? Sabe o que ela está dizendo? Não ora nunca. Ou senão ela fala assim, não, eu oro e leio a Bíblia assim, quando eu tenho tempo, eu tiro um tempo, cala a boca. Sabe quando você vai ler a Bíblia? Nunca, porque você nunca vai ter tempo. Preste atenção, a amizade é intencionalidade. Você precisa ser intencional. Separa meia hora por dia da sua vida. Para tudo, deixa o pau quebrar, deixa as demandas explodir. E entra nesse lugar chamado secreto. Entra no seu quarto, fecha a porta. E se encontra com a presença no lugar secreto. Abre esse livro. E se deixa ser lavado pelas palavras de Jesus. Tira pelo menos meia hora do teu dia para orar. Para ler a Bíblia. Para esperar pela voz. Amém? E aí você vai fazer isso no primeiro dia, e aí você não vai sentir nada. Aí tu vai fazer isso durante 10 dias, aí tu não vai sentir nada. Mas não tem a ver com aquilo que você está sentindo. Tem a ver com ser intencional em crescer no conhecimento de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Quanto mais você for crescendo nessa intencionalidade, em desenvolver amizade com Jesus, de tempos em tempos, a tempestade de Deus vai descer no teu quarto, vai descer em algum lugar que você estiver. E vai ferir você com uma palavra, com revelação. A sua visão vai ser ampliada. Amém? Mas não vai ser um Pentecoste diário, gente. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. Nós estamos numa maratona. Não tem a ver com ser intensivo. Tem a ver com ser intencional. Você imagina, durante 3 anos e meio, Jesus, por todos os dias, separou para desenvolver amizade com 12 homens. E isso marcou o mundo. O Senhor quer levantar testemunho de Jesus. Homens e mulheres que não vão falar daquilo que ouviram o pastor falar no domingo. Mas homens e mulheres que vão falar daquilo que viram e ouviram na presença de Jesus. Assim como Pedro, quando foi confrontado, e o Sinédrio falou, eu vou te matar aí, se você não parar de falar. Aí Pedro fala assim, não podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Por isso que quando Paulo fala assim, Paulo, você vai morrer, mas eu não posso deixar de falar da visão celestial que eu recebi. Amém? Quem está aqui? Mas não tem a ver com uma conferência, não tem a ver com uma experiência pontual num seminário.
Tem a ver com uma vida, dia a dia. Leia a sua Bíblia toda, sempre. Abre em Gênesis e vai lendo até chegar em Apocalipse. Aí quando chegar em Apocalipse, o que você faz? Você volta para Gênesis. Ah, mas eu não entendi. Não tem que entender, tem que experimentar. Quem entendeu isso? É muito bom, né? Quem entendeu o que não é para entender. Você não precisa entender tudo. Gente, quando Jesus voltar, a gente não vai entender tudo. Jesus vai voltar, vai sentar no trono, nós vamos estar no seu reino e eternamente nós vamos continuar conhecendo a Jesus. Porque a sua sabedoria, a sua bondade é infinita. Quantos querem ser amigos de Jesus? Amém?